Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um dia agitado em São Januário e é o seguinte. A gente vai falar muito da sequência do Vasco da Gama nesta Série B. Os jogadores do Vasco hoje que tiveram folga. E é o seguinte, a gente vai falar muito aqui também sobre a dificuldade que o Vasco da Gama está tendo na renovação de contrato aí, não apenas do Andrei, mas de outro garoto aí da base do clube. A gente vai falar sobre essa situação do desfecho da SAF do Vasco da Gama, que precisa ser agilizado o mais rápido possível, e vamos abordar aí a situação do treinador, porque a gente teve uma novidade e pela primeira vez o Renato Gaúcho falou oficialmente sobre a possibilidade de vir treinar o Vasco da Gama. Então deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e é o seguinte, nos acompanhem até o final, porque situação muito importante aí do Renato Gaúcho. Bem, meus amigos, hoje foi um dia de folga para os jogadores do Vasco. O Vasco agora precisa esquecer a partida ridícula que fez contra o CSA ontem lá em Alagoas e pensar na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco vai ter uma sequência muito difícil. Os 4 próximos jogos do Vasco, 3 são fora de São Januário. E essa situação aí da instabilidade do Vasco, o Vasco está com 4 derrotas consecutivas fora de casa. Então, o seguinte, agora vem pela frente o Bahia, que está no G4, depois a gente enfrenta o Guarani, depois a gente tem aí o Brusque e depois o Grêmio. Gente, é jogo difícil atrás de jogo difícil. Os que não estão lá no G4 estão no Z4. E os que estão lá no Z4, geralmente o Vasco acaba ressuscitando. Amigos, essa situação aí da SAF, ela precisa ser resolvida no Vasco da Gama o mais rápido possível. Conforme eu falei hoje no vídeo da parte da manhã, inadmissível a diretoria do Vasco não ter aí R$ 1 para fazer investimento. Jogaram mesmo no colo da 777 Partners. E a situação de renovação de contrato, situação do Andrei Santos está caminhando, mas hoje a gente tomou conhecimento que um garoto de 16 anos aí, o Vasco está com muita dificuldade para poder renovar o contrato do Ryan. Isso mesmo, destaque aí do Vasco da Gama nas categorias de base. Olha que ponto que a gente chegou. E é o seguinte, né? Toda essa situação está dependendo aí da 777 Partners para poder transferir aí os ativos do clube associativo para a SAF, certo? E sobre a situação aí envolvendo o treinador. Hoje a gente teve uma novidade muito importante nessa situação. O Renato Gaúcho falou ao jornal O Dia. O Renato Gaúcho abre aspas para ele. Ele disse que o Vasco vai conseguir o acesso, além de Vasco, Cruzeiro, o Grêmio e o Bahia. Disse que espera aí que esses clubes grandes
que são importantes na Série A tenham aprendido a lição e, ao ser perguntado sobre um possível convite do Vasco da Gama, o Renato Gaúcho disse que tem muito carinho aí pelo Vasco da Gama. Foi treinador do Vasco da Gama em 2 ocasiões aí, e é o seguinte, se colocou à disposição. Se tiver proposta, ele vai ouvir a proposta do Vasco da Gama. Então seria muito importante essa situação da SAF, agora que já foi vendido mesmo para os americanos, ser resolvida o mais rápido possível para que o Renato Gaúcho tivesse uma proposta aí do Vasco da Gama. Parece que a única exigência que ele está fazendo aí nesta situação toda é um contrato longo aí, para ele ter um projeto, para ele poder ter tempo para poder trabalhar, certo, aí no Vasco da Gama, e seria muito importante o Renato ser contratado agora é oficial, ele se colocou à disposição do Vasco da Gama, praticamente se ofereceu. Seria muito importante o seguinte, que o planejamento para 2023 já começasse agora em 2022, na montagem do elenco, para o novo treinador ter consciência de quem fica, quem sai e investir aí pesado para o próximo ano. Isto porque o Josh prometeu aí uma folha equiparada à folha do Flamengo. E mesmo que não chegue no mesmo patamar, a folha do Vasco da Gama aí com certeza vai ser maior, muito maior, e teremos condições aí. Por enquanto, foi o que eu falei para vocês hoje de manhã. A 777 Partners aguarda aí o desfecho dessa situação para ter aí uma estabilidade para poder injetar o dinheiro aí de imediato, 120 milhões no Vasco da Gama. Então, novidade aí envolvendo o Renato Gaúcho, a gente aguarda a conclusão aí da SAF para que as coisas possam ser resolvidas no nosso clube. Deixem aí o seu comentário, que é de suma importância. Você gostaria de ver o Renato no Vasco da Gama? Deixe aí nos comentários. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!